O Despertar do Espírito, capítulo 9, parte B. Desafios afligentes. Desespero. Quando o amor filho-mãe foi frustrante e inquietador, o adulto transfere para outras pessoas a carência que se torna mórbida, apaixonada, insegura, aprisionadora. Permanece incapaz de realizar vinculações de respeito e de permuta afetiva, por projetar o conflito em outrem para que o solucione, tombando em desespero. A insegurança que resulta do amor não vivenciado conduz a comportamento de autodestruição, no qual se busca fugir da realidade por meio de mortificações e angústias, fobias e instabilidade emocional, que sempre desestruturam a personalidade. Essa imaturidade psicológica aturde, produzindo estados de depressão ou de exaltação do ego, que se sente atraído e não dispõe de apoio emocional para manter-se em equilíbrio. Processos naturais de ressentimento assaltam o paciente e ele se desarticula para sem segurança interior, agride e fere desordenadamente, ao mesmo tempo em que, desinteressado da própria existência, tudo vê conforme o transtorno de que se sente vítima. Uma terapia bem direcionada reestrutura-o, dando-lhe estabilidade interior, de forma a compreender que os resultados da sua saúde emocional dependem exclusivamente da maneira pela qual sente a vida, contribuindo para torná-la melhor e mais rica de alegria. O terapeuta dilui-lhe a imagem da mãe castradora, restabelecendo a sua identidade em consonância com a realidade, motivando-o a desprender-se da autocomiseração, descobrindo os valores que lhe jazem adormecidos, aguardando pelo momento de despertar e de produzir emocionalmente em favor da própria felicidade. Somente quando compreende o valor que lhe constitui atributo natural é que pode dispensar considerações às coisas e às pessoas que o cercam, à sociedade e às leis, à fé religiosa que não mais se lhe apresentará como transferência de aspiração, mas como objetivo de autorrealização. Uma antiga lenda hindu narra que Shiva e Shakti, considerados o casal transcendente do panteão sagrado da sua religião, encontravam-se observando a terra e os homens com seus comportamentos variados. Sentiam as dores humanas e procuravam diminuí-las na medida das possibilidades, sem que com isso eliminassem os fatores causais dos sofrimentos. Repentinamente, Shakti percebeu um homem pobre, coberto de andrajos, que jornadeava por longa estrada cujo fim parecia remoto. Apresentava-se-lhe muito desgastado no corpo e na emoção. Suas vestes não passavam de um monte de remendos e trapos que mal lhe cobriam a nudez. As alpercatas gastas pareciam não mais ser úteis para a caminhante, tão deploravelmente se encontrava. A deusa, tomada de compaixão, interferiu junto ao esposo, suplicando-lhe que concedesse ao homem infeliz um pouco de ouro, de forma que tivesse diminuído as suas penas. Sensibilizado pela interferência magnânima, Shiva observou o viandante e redarguiu apiedado. Não posso fazê-lo, porque ele não se encontra em condições de receber ajuda. Surpresa ante a negativa, Shakti insistiu. Queres dizer-me que não podes auxiliá-lo colocando-lhe no caminho um saco de ouro? Não é isso, respondeu o marido. Sucede que esse homem necessita aprender a receber, o que é muito diferente. Mas eu te suplico, prosseguiu a esposa. Shiva, com muita sabedoria, deixou cair um saco de ouro alguns passos à frente do viajante.
Quando esse se acercou, vendo aquele estranho volume no chão, passou de largo reflexionando. Terei hoje com que me alimentar ou voltarei a experimentar as agruras da fome? Subitamente, dando-se conta do volume, exclamou: que felicidade por haver percebido esse impedimento no caminho. Se estivesse distraído, poderia haver tropeçado nele e tombado no solo. E prosseguiu sua marcha triste. A imaturidade psicológica e o conflito tornam a vida menos saudável e cheia de suspeitas, que não é averiguada pelos transeuntes do processo da evolução. Mal equipados, tudo observam através das lentes escuras do seu desespero, sem a coragem de retirar os antolhos que impedem a visão clara da natureza e a compreensão dos desafios que tem por meta conduzir o indivíduo a estágios mais avançados de crescimento interior. Um saudável relacionamento entre mãe e filho produz efeitos benéficos no desenvolvimento do ser. As matrizes do desespero encontram-se, portanto, fixadas no eu profundo, que ressumam de experiências transatas, vividas em outras existências, que ora se refletem no comportamento, em razão das atribulações domésticas no seio familiar, com dificuldade de entendimento e convivência com a genitora e os demais membros do clã. O criminoso que ronda e ataca a sociedade, o traidor que infelicita vidas, o maledicente que se compraz em afligir, o caluniador que descobre mazelas nos outros e as divulga com sarcasmo e exagero, o ingrato que nunca está satisfeito com o que recebe, tem um passado familiar comum. O relacionamento infeliz, castrador, exigente, perverso com a sua mãe. A maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, que descobre a necessidade de superação do egoísmo, de desenvolvimento dos valores morais mais expressivos, para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios. Sem os exageros do apego ou do ressentimento, ou da transferência de amarguras e frustrações para os filhos que se tornam vítimas sem defesa. Concomitantemente, o grupo social instável e egoísta, agressivo e insatisfeito, embalado pela tragédia do cotidiano, conspira em favor do desespero das personalidades fragilizadas que transitam em agonia interior, sem um norte que lhes sirva de referência. Em face dos relacionamentos sociais, por serem normalmente fúteis e sem profundidade, os indivíduos vivem exibindo máscaras com que disfarçam as suas dificuldades e apresentam ilusões no palco da convivência geral, desaparecendo o conforto moral da afeição legítima e desinteressada, do intercâmbio produtivo de ideias sem disputas ou invejas, do natural desejo de felicidade que deveria vigir entre todos. São atores e não pessoas, mais ou menos bem-sucedidos no palco dos relacionamentos. O desespero que se encontra no imo agiganta-se até explodir em transtornos psicológicos que levam à agressividade e à violência, ao despautério e à desestruturação do grupo social, às vezes de forma cruel, como é a toda hora exibido na mídia caçadora de sensacionalismo. A maneira eficaz de enfrentar o desespero face a face é através do autoconhecimento das possibilidades infinitas que aguardam o interesse do paciente sob a orientação segura do seu terapeuta e da legítima disposição para realizar a parte que lhe diz respeito. Em toda terapia, enfrentamos o desafio do entendimento entre aquele que ajuda e aquele outro que pretende ser ajudado. O trabalho é feito em conjunto,
até o paciente encontrar-se limpo dos seus conflitos e oferecer-se segurança para que avance com os próprios pés, igualmente libertando-se da dependência emocional do seu terapeuta. Desperto para a realidade e disposto a enfrentá-la com tranquilidade, sem fugir dos fenômenos naturais do processo existencial, é possível desenvolver o amor e a alegria de viver, que se transformam em objetivos fascinantes, que brilham à frente e que devem ser alcançados com intrepidez. Ninguém consegue, caminhando, atingir o ápice da montanha sem haver atravessado as baixas e ásperas trilhas do sopé. Assim também, a saúde psicológica e mental é sempre resultado da conquista das sombras, das escarpas emocionais que sustentam o ser ainda em conflito. Medo da velhice. A velhice é inevitável fenômeno biológico de desgaste que atinge todos os seres vivos. Resulta do esforço mantido pelos equipamentos orgânicos, a fim de preservarem a sua funcionalidade. A terceira idade, conforme se convenciona chamar odiernamente a velhice, deve apresentar sabedoria, riqueza decorrente das experiências, período próprio para o repouso. Por outro lado, também se crê indevidamente que é a fase das enfermidades degenerativas, dos distúrbios emocionais, dos desajustes sociais e do enfraquecimento, quando já se perdeu a utilidade em face da impossibilidade de contribuir-se para o bem da comunidade. Em razão do conceito defasado em torno do envelhecimento, quando afirma que esse período é de sofrimento e amargura, muitos indivíduos passam a temer a velhice porque também se aproximam da morte, como se essa não ocorresse em qualquer fase da existência. O medo da velhice é muito cruel, tornando-se um verdadeiro tormento para quantos não consideram a existência física na condição de uma jornada de breve duração, por mais longa que se apresente, passando por estágios bem delineados, desde o berço até o túmulo. Desequipados quanto à realidade, consumo de energias que propiciam o envelhecimento celular e, por decorrência, os fenômenos biológicos que lhes são correspondentes, afadigam-se na busca de métodos rejuvenescedores, de grupos especiais, nos quais seja possível repetir-lhe a ilusão da mocidade, desarmonizando-se interiormente e tombando em inevitáveis transtornos psicológicos que se transformam em depressões e angústias profundas. Ninguém pode reverter o quadro das ocorrências existenciais. No entanto, é perfeitamente normal compreendê-las, adicionando-lhes os agradáveis condimentos do prazer e da alegria de viver. A velhice deve ser considerada inevitável e ditosa pelo que encerra de gratificante após as lutas cansativas das buscas e das realizações. É o resultado de como cada qual se comportou, de como foi construída pelos pensamentos e atitudes, ou enriquecidas de luzes e painéis com recordações ditosas ou infelizes. Atravessar a existência, qual ocorre àquele que vence as estradas ou águas de um rio, sempre conduzindo com segurança o veículo que se utiliza, é processo de realização existencial, que produz resultados compatíveis com a maneira de enfrentar o percurso na direção do objetivo. Marco Túlio Cícero, o eloquente orador e filósofo romano, que viveu entre 103 a.C. a 43 a.C., há variantes de dados sobre o seu nascimento e morte. Afirmava que havia 4 razões para que muitos achassem a velhice detestável. A. Distanciamento da vida ativa. B. Enfraquecimento das forças orgânicas. C. Privação dos provocantes prazeres. D. Proximidade da morte. Verdadeiramente,
Não é a velhice que responde por esses acontecimentos, embora eles também tenham lugar nesse período da vida orgânica, porquanto, em qualquer fase, enfermidades, acidentes, conflitos, problemas econômicos e sociais geram as mesmas consequências. Em análise psicológica honesta, somente se distanciam alguém da vida ativa quando perde o encanto, a alegria de viver e o deperecimento de forças não lhe permite pensar. Eis que, preservando-se o pensamento ativo, tem-se oportunidade de manter-se útil, contribuindo positivamente em favor dos grupos familiar e social. A ausência de vigor físico e mental não é problema somente da velhice, mas resulta de outros fatores, especialmente naqueles indivíduos que têm uma existência atribulada, rebelde, derrapando no abuso de suas energias, nos problemas que decorrem da saúde abalada e que é normal em qualquer idade. Não será pelo vigor dos bíceps que se pode medir a força de um indivíduo, porém, pela sua capacidade de administrar a existência, de enfrentar dificuldades, de resolver desafios, de lutar e vencer instâncias controvertidas. Há o vigor para ensinar, para ajudar com a experiência, para nutrir de sabedoria, para conduzir o pensamento e não apenas para carregar pesos e exibir musculatura, conseguida às vezes com a ação de exercícios físicos sob anabolizantes. Homens e mulheres em provecta idade prosseguem trabalhando e realizando obras memoráveis, enquanto jovens e maduros são incapazes de produzir realizações que os beneficiem ou sejam úteis aos demais. Não se trata, portanto, de uma resultante da idade, mas da disposição interior de viver e de participar dos desafios humanos. Conta Cícero que o rei da Numídia, de nome Massinissa, aos 90 anos, quando viajava a pé ou a cavalo, fazia-o sem abandonar o recurso pelo qual optara para enfrentar a jornada, fosse sob sol ou chuva, sempre com a mesma decisão e energia. A crença que afirma serem fracos os idosos está fundamentada em observação ligeira que não se fixou na estatística dos valores reais da criatura humana. Há muitos jovens fracos pela sua constituição orgânica, o que os não impede de crescer e realizar-se. O mesmo ocorre com os velhos, que podem ser fracos ou fortes, com estrutura muito bem equilibrada ou deficiente, sem que isso lhe afete o comportamento social, espiritual e humano. Naturalmente, a prática de exercícios de qualquer porte, correspondentes à faixa etária, alimentação bem orientada e saudável, pensamentos edificantes, leituras enobrecedoras, atividades gratificantes, constituem cardápio excelente para uma idade avançada tornar-se plena. Políticos e administradores, escritores e poetas, cientistas e filósofos, religiosos e santos atingiram os seus momentos culminantes quando outros haviam deixado de lutar e disputar oportunidade de crescimento, utilizando-se dos valores da velhice para se apresentarem mais vitoriosos e felizes, oferecendo contribuição duradoura e brilhante ao mundo. Com o deperecimento das forças orgânicas, nem sempre ocorre o mesmo nas áreas do pensamento, da emoção, do desejo de servir e de amar. O hábito de pensar e agir desenvolve a retentiva da memória, facultando maior número de aprendizado que não se apaga. Tudo quanto é de interesse permanece em detrimento das questões secundárias, sem importância que uma seleção natural faculta desaparecer da mente. À medida
que o indivíduo se mantém ágil, exercitando a capacidade de pensar, superando a pecha de que na velhice mais nada se aprende, maior se lhe torna o desempenho intelectual, facultando-lhe não somente a preservação do patrimônio conquistado com a aquisição de novos valores. A responsabilidade desempenha papel preponderante nessa fase, em razão do respeito pelos direitos alheios e confiança que neles se deposita, tornando os idosos verdadeiros exemplos para as gerações novas. O prazer não significa somente aquilo que agrada em determinado período da existência física, mas tudo quanto proporciona alegria, bem-estar, felicidade, emulação para o crescimento interior, conforto, paz. Por isso mesmo, a escala de valores a respeito do prazer varia de acordo com a idade que cada qual desfruta. Quanto significa de volúpia em um momento ou noutro desaparece completamente, perdendo-lhe o atrativo. Há prazeres que despertam os sentidos e os excitam, com imediatas compensações desgastantes, como os há que estimulam os sentimentos e proporcionam demorado bem-estar. O prazer que consome por um momento não pode ser comparado com aquele que permanece agradável, mesmo após haver passado seu clímax. Provavelmente, a busca do prazer na adolescência e na madureza pode ser o mais afligente da vida, sem que ofereça compensação compatível. Nessa fase, irrompem as paixões pelo ter, pelo desejar e querer sofregamente, por sorver a taça do gozo até o cansaço, logo seguido de frustração, numa intermina correria atrás das novidades que conseguidas perdem o encanto, e conforme o direcionamento da ansiedade para alcançá-las, deixa marcas pesadas de remorso, culpa, desar, aturdindo a consciência. Há na velhice bem conduzida uma natural existência contra as tentações, aquelas que deturpam o sentido existencial e encaminham para as celas escuras da amargura, o que não significa que deixem de existir prazeres e atrações que podem ser vivenciados conforme o padrão orgânico. Generaliza-se a crença de que o prazer está sempre associado ao sexo e ao seu uso, tornando-se dessa forma a velhice um período de decrepitude e de insatisfação. Erram aqueles que assim pensam, porquanto há outras formas mais compensadoras de companheirismo, de convívio, de afetividade, sem a imposição do relacionamento sexual. Narra Cícero que alguém indagou a Sófocles, o filósofo trágico da Grécia, já idoso, se ele continuava praticando o sexo. Tranquilo, ele respondeu que os deuses o preservaram disso, e prosseguiu. É com o maior prazer que me subtraí a essa tirania, como quem se livra de um mestre grosseiro e exaltado. Provavelmente a superação das paixões, dos apetites sensoriais, das rivalidades infantis, das ambições desordenadas, leve o indivíduo a buscar silêncio e oportunidade para viver consigo mesmo, já que não teve tempo antes para fazê-lo, assim experimentando um incomparável prazer estético e espiritual. É comum associar-se à velhice, à rabugice, como se esta fosse privilégio dos anciões. Quantos indivíduos rabugentos, antipáticos, agressivos e mal-humorados em todos os períodos da existência. A informação se deriva da observação precipitada em torno de alguns velhos, cujas famílias já se sentem cansadas delas, estigmatizando-os com epítetos deprimentes e cáusticos. Aí estão os jovens irritadiços, exigentes, dispondo de toda a existência pela frente, como se ela estivesse acabando-se, e os velhos pacientes, confiantes, gentis.
É certo que há extravagantes, deficientes, nervosos, mas não constituem a maioria, e sim um expressivo número que chama a atenção. A ocorrência da rabugice encontra justificativa na atitude que os adultos têm para com os idosos. Desprezam-nos, depreciam-nos, levam-nos ao ridículo, subestimam-nos, provocando essas reações psicológicas. Somente aqueles que dispõem de resistências morais relevantes suportam com certa indiferença esse comportamento que alguns mantêm em relação à sua idade. Naturalmente, que a velhice aproxima da morte. Todavia, como é lamentável que uma pessoa cuja existência tem sido larga possa temer a morte, nunca se permitindo raciocinar que cada dia do currículo carnal é também um dia mais próximo da desencarnação. O conceito materialista de que a morte arrebata a existência, sim, torna-se um suplício para o idoso, como para outra pessoa qualquer, por constituir-se condenação da vida ao aniquilamento. Em contrapartida, a certeza de que a alma, ao desvestir-se da matéria, retorna ao seu estado de espírito, proporciona a emulação para aproveitar-se todos os momentos terrestres, a fim de que o despreendimento se faça suave e profundamente confortador. A velhice está próxima da morte, tanto quanto a juventude compartilha do mesmo fenômeno, e até mais, porquanto as enfermidades lhe são mais comuns em face da falta de resistência orgânica, dos acidentes e das imprudências que se permite. Temer a velhice constitui um injustificável comportamento, que deve ser superado mediante reflexões em torno do dia a dia. Considerando-se que adormecer é uma forma de morrer, que enfermidade não é patrimônio da idade, assim como o deperecimento de forças e a falta de prazeres exaustivos não constituem recursos que interditam apenas os idosos. A vida física tem um significado extraordinário, que é o de enriquecimento interior, preparação para a imortalidade, conquista de patamares mais elevados para o pensamento e para o sentimento no rumo da plenitude. Viver integralmente cada momento existencial, desenhando o próximo com atividades renovadoras e espírito de combate, experienciando alegria e paz em todos os instantes, sem consciência de culpa pelas ações infelizes, que podem ser reparadas, nem tormento de pecado que se transforma em conquista emocional dignificadora após harmonizar-se e agir corretamente. É o delineamento sábio e saudável que todos devem empreender em favor de si mesmos e da sociedade. O homem que se autodescobre não mais permanece na indecisão, cultivando pensamentos perturbadores em atitudes masoquistas, mas empreende a marcha pela busca da sua autorrealização e da sua total harmonia íntima. Envelhecer é uma arte e uma ciência que devem ser tomadas a sério, exercitando-as a cada instante, pois que todo momento que passa conduz à senectude, caso não advenha a morte, que é a cessação dos fenômenos biológicos.